Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um devocional. Hoje nós estamos entrando no 19º dia, o devocional número 19 nessa caminhada de 120 dias, uma caminhada que até aqui o Senhor tem sido conosco. Eu não tenho dúvida alguma que daqui por diante Ele continuará sendo, e grandes coisas nós veremos acontecer, como já temos visto, né? Nós estamos separados, irmãos, fisicamente, mas estamos unidos no âmbito espiritual, numa distância entre nós. Estamos unidos numa única fé, num único propósito, num único Deus, no nosso Deus, nosso Senhor. Eu não tenho dúvida que o Senhor, até o final dessa campanha, Ele vai surpreender a todos, como já tem feito com alguns, inclusive comigo. A lição de hoje, irmãos, está na palavra do dia 19. O tema é: você será surpreendido. O versículo que ele usa é Gênesis 24:40. O Senhor, em cuja presença tenho andado, aqui é Abraão falando ao seu servo, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. Irmãos, ele relata aqui embaixo, ele faz um relato de uma história, e ele começa esse relato dizendo o seguinte: a oferta de propósito que você irá semear pela sua família te surpreenderá. Ele começa esse relato, o autor do livro, sugerindo que você semeie pela sua família. Quer dizer para você, irmãos, que Deus, Ele levanta dentro de casa uma pessoa para que as outras, através dessa, as outras sejam salvas. E Ele levantou você. Você é o responsável pela sua família. Você deve buscar em Deus pela sua família. Você deve apresentar a sua melhor oferta, a sua consagração pela sua família, para que assim como você, a sua família também seja alcançada pelo Senhor. E ele conta nesse relato aqui uma história de um garoto que Deus, ele pede a esse garoto uma oferta. Mas não é qualquer oferta, irmãos. Ele pede uma vaquinha, uma única vaquinha que esse garoto tinha, que era a primeira peça de um sonho que com muito custo ele conquistou. E Deus, num culto, pede a esse garoto a oferta da sua vaquinha. E interessante, irmãos, surpreendente o que esse garoto diz. Olha só o que ele diz: mas eu quero obedecer a Deus. Então ele chega até o pastor com lágrimas nos olhos. Você vai ler esse relato depois, se você ainda não leu, você vai entender o que eu estou te dizendo. Ele chega até o pastor com lágrimas nos olhos para apresentar a sua oferta. E ele diz para o pastor: eu quero obedecer a Deus. Está doendo, mas eu quero obedecer a Deus. Aí esse garotinho de 12 anos mostra a fé que ele tinha em Deus. Uma fé que gera obediência e apresenta a Deus a sua adoração perfeita. E essa história, ela nos remete a Abraão. Quando você vai ver em Gênesis, no capítulo 22, você vai ver que Deus pede a Abraão o seu único filho, Isaque. Ele diz: Abraão, toma o seu filho, vai para Moriá e eu te mostrarei o monte onde você ofertará ele em holocausto. E a gente pode observar no capítulo de Gênesis 22 que Abraão, ele caminha, irmãos, 3 dias em obediência, sem questionar Deus. Ele pega o seu filho e caminha para Moriá para apresentar a sua oferta que Deus tinha pedido. Mas não era qualquer oferta também, assim como desse garoto, era seu único filho, o filho amado, o filho que Deus lhe prometeu e entregou a ele. Mas Abraão caminha em obediência. Notem que no capítulo 22 de Gênesis, diz o seguinte: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, o lugar onde ele ia ofertar Isaque. E disse ele a seus servos, Abraão disse a seus servos: fica aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então note, irmãos, que percebam nesse versículo que, embora o sacrifício era o seu único filho amado, Isaque, o espírito que Abraão tinha dentro dele era um espírito de obediência, um espírito de adorador. E movido por uma fé,
ele tinha certeza de que Deus iria prover a oferta no lugar de Isaac. E para que fosse feito o sacrifício naquele monte. A gente entende, irmãos, dessa passagem aqui de Abraão, que a fé, ela vence todas as dificuldades de obedecer, todas as dificuldades que você tem de obedecer, e transforma a sua obediência em adoração. O que torna Abraão, aqui nessa passagem, o que torna Abraão agradável e aceitável perante Deus, não foi a sua oferta, mas sim a sua fé, o seu espírito adorador, a sua obediência e não o seu sacrifício em si. Por isso, irmãos, a morte de Isaac não foi necessária. Deus enviou um anjo com um cordeiro e apresentou a Abraão para que ele oferecesse esse cordeiro em adoração a Deus. Irmãos, quero dizer para você que o lugar de oferta, o lugar de provisão é no monte de Deus, no altar de Deus. É ali que você entrega a sua oferta e é desse mesmo lugar que vem a sua provisão. E esse altar, irmão, você deve construir ele dentro de você, no seu coração. Portanto, se você olhar em Mateus 5:23, ele diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Note, irmãos, que Deus pede um coração sincero, um altar puro dentro de você, um coração cheio de ervas daninhas como rancor, ódio, mágoa, inveja, raiva. Não se pode construir um altar num lugar desse. Então, irmãos, você apresenta diante do Senhor um coração de adorador, puro e sincero. E assim como foi com Abraão, Deus provisionou, entrou com a provisão, na vida desse garoto não foi diferente. Ele nem precisou efetivar a sua oferta, bastou a intenção do seu coração puro, sincero, obediente e adorador, e Deus imediatamente entrega o sonho que ele ia demorar muito tempo para construir. Você vai terminar de ler esse relato, você vai entender. O garoto imediatamente, no mesmo lugar, no mesmo instante, Deus o abençoou, simplesmente pela sinceridade, pela pureza do seu coração. Portanto, irmãos, passe a adorar a Deus acima de tudo, com a sua adoração vinda da obediência pela fé. Creia, meu irmão, creia que Deus ele suprirá em glória todas as suas necessidades no tempo oportuno e entregará os desejos do seu coração. Então, continue marchando com fé. A sua fé, ela tem as dimensões da sua obediência, e a sua obediência gera a oferta perfeita, a adoração perfeita. E assim, irmãos, dessa forma, eu não tenho dúvida alguma que Deus o surpreenderá em todas as coisas, em tudo que você fizer. Seja um verdadeiro adorador. Tenha o espírito de Abraão, tenha o espírito desse garoto. Obediência, adoração, conversão. Seja sincero diante do Senhor. E Deus vai te abençoar grandemente. Amém? Então, que Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima, irmão.